Então, bom dia, pessoal. Mais uma aula aí de tecnologia e sociedade. Nas últimas aulas, a gente estava falando sobre sociedade em rede, falamos sobre as redes sociais, assistimos ao documentário O Dilema das Redes, e hoje a gente vai falar sobre a economia do compartilhamento, que a gente está chegando nesse momento à reflexão de uma esfera que é fundamental, eu acho, para vocês que estão se formando aí na área de desenvolvimento de sistemas educacionais, alguns de vocês que já têm experiência aí na área de tecnologia. Eu acho que é muito importante uma reflexão sobre não só os impactos das tecnologias sobre o trabalho, como a gente viu no início, né? A revolução industrial, como é que ela impacta o mundo do trabalho. Tem uma literatura que pesquisa os impactos das mudanças dos sistemas de produção, de organização do trabalho, do Fordismo, do Taylorismo, do Toyotismo. Não é esse o caso, mas eu acho que vale muito a pena a gente tentar compreender, no mundo atual, como é que a organização da economia e do trabalho eles se relacionam com essas novas tecnologias ligadas à internet, né? É um pouco uma reflexão que o Manuel Castells ele já faz, mas há uma série de autores e autoras que estão refletindo os impactos dessas tecnologias sobre o mundo do trabalho. A gente começa a falar isso, sobre isso hoje, quando a gente falar sobre o impacto da economia de compartilhamento. Imagino que vocês já tenham ouvido falar do termo. Certamente as empresas que trabalham com a economia do compartilhamento, a ideia da economia do compartilhamento vocês já souberam, mas a economia do compartilhamento, ela tem algumas empresas que são grandes referências enquanto empresas de sucesso e enquanto empresas que trazem uma mudança muito drástica em alguns setores econômicos, né? A primeira experiência de economia do compartilhamento que eu queria falar com vocês, muitas vezes a economia do compartilhamento é chamada também de economia colaborativa, economia de pessoa a pessoa, peer-to-peer, alguns, hoje em dia, a gente também, em inglês, chama de gig economy, ou em português a gente já conhece bem, que é uma economia de bicos, enfim, um setor informal que cresce. O setor informal sempre foi muito forte no Brasil e que começa a crescer em outros países que tinham um mercado de trabalho formal muito, muito forte e que começa a perder espaço para essa chamada gig economy, que é a economia dos bicos mediadas pela tecnologia. Enfim, nós temos essas terminologias para, por exemplo, falar sobre Wikipédia, né? Wikipédia é uma iniciativa não lucrativa, inclusive, de geração de conteúdo e que necessita que as pessoas se engajem e compartilhem e coloquem seu conhecimento à disposição da sociedade. De fato, a Wikipédia, para mim, é uma das coisas mais interessantes que apareceu, permitidas pela internet, que apareceu nos últimos 10, 20 anos. Desde que quando começou a Wikipédia, eu lembro que eu trabalhava numa incubadora de empresas, de cooperativas, eu olhava aquilo ali e falava, cara, a gente precisa de uma economia mais wiki, né? Essa coisa colaborativa, descentralizada, e essa coisa wiki, eu lembro que tinha muita gente querendo bolar ideias de coisas né, que pegasse essa ideia, esse jeito de
organizar uma economia que fosse, não economia, mas organizar o contato entre as pessoas, a possibilidade das pessoas prestarem serviço por meio dessas plataformas Wiki. O Wikipédia é talvez o grande exemplo, e é o exemplo de uma iniciativa que se mantém no espírito, até hoje, se mantém no espírito de fato colaborativo, de criar uma comunidade de colaboradores, e que mantém a ideia, aquela utopia, sabe? De fazer com que as pessoas possam acessar de maneira democrática, acessar a internet de maneira democrática, acessar conteúdo de maneira democrática, e possa ver, e eu acho que isso é uma das coisas sensacionais do Wikipédia, tudo bem como para fazer trabalho acadêmico, uma citação, não, isso aqui se encontra no Wikipédia, não é uma citação uma referência muito valorizada dentro da academia, mas de maneira geral, para a gente saber sobre um assunto da vida, de qualquer assunto que você vai colocar, você coloca no Google, procurar alguma coisa, eu acho que o Wikipédia é uma fonte segura de informações, porque há todo um controle social em cima do conteúdo produzido pelo Wikipédia. Se antes as enciclopédias eram produzidas e tem uma certa curadoria de conteúdo feito centralizado, a Wikipédia, de maneira descentralizada, a partir dessa descentralização, ela consegue fazer também uma curadoria que é um controle social. Então, o Wikipédia ele ele faz parte dessa economia do compartilhamento e mantém o seu espírito anarquista, seu espírito de contracultura, que é o espírito da internet. Quando a internet surge, ela surge justamente com esse espírito de contracultura. Só que a gente tem outros exemplos de empresas que trabalham com a ideia de economia do compartilhamento e que subvertem essa ideia inicial, pelo menos, e que começam a trazer grandes transformações a partir da economia, a partir de um discurso de trazer o progresso, trazer o bem-estar para a sociedade, mas aí na hora que você vai olhar aquilo que envolve, as contradições e os efeitos colaterais dessas plataformas, essas empresas, plataformas, você vai perceber que não é exatamente aquilo que ocorre, que eles estão dizendo que ocorre. Então, acho que as duas grandes empresas, fora o Wikipédia, que mantém, no meu ponto de vista, e de outros pesquisadores, mantém esse espírito de colaboracionismo, de tentar fazer o mundo melhor sem trazer grandes desvirtuamentos. Outras duas empresas que eu queria trazer aqui para vocês, de exemplo, e que representam essa economia do compartilhamento, a maneira como ela está existindo e passou a existir nos últimos anos, são a Uber, né? Todo mundo conhece, e Airbnb, que quem está acostumado a viajar, enfim, a alugar casas, o Airbnb também é um exemplo de economia do compartilhamento. Você tem outros empresas de economia do compartilhamento. Você tem a iFood aqui no Brasil, que é muito forte. Você tem a Rappi, que também é forte. Você tem uma série de empresas que não se responsabilizam por determinados serviços, pela prestação de determinados serviços, mas fazem intermediação entre consumidores, pessoas que demandam um serviço e pessoas que prestam esse tipo de serviço, né? A ideia inicial dessa economia do compartilhamento, dessas empresas, imagina uma situação, o que eles vendem, o que eles começam enquanto proposta de mudança da economia, eles pensam o seguinte: imagina você estar numa sociedade ou numa comunidade, você está em casa e você não precisa, para se deslocar, ter um carro próprio.
você só pega o aplicativo e você chama o táxi. Essa era a proposta, é isso que a Uber faz. Imagina você tá com um problema de vazamento na sua casa, você não conhece uma pessoa, um encanador que vai resolver isso pessoalmente. Você tinha que ligar para o seu pai, para sua mãe, para o vizinho, falou: você conhece algum encanador e não sei o que, tá. Você dificilmente você conseguia, e você pegar o cara, aí alguém fala assim: ó, eu conheço fulano, mas eu não gostei muito do serviço, mas você é a única pessoa que você conhece. E você então ia lá na lista telefônica, aquela lista as páginas aquela lista amarelinha, você ia lá procurar o nome do encanador, mas você não sabia se a pessoa era boa prestadora de serviço ou não, se ela era de confiança ou não. Hoje você simplesmente vai no celular, baixa um aplicativo nessa área de serviço e depois você você pega alguém que inclusive já está pré-avaliado. A pessoa já está lá prestando aquele serviço e já tem uma avaliação sobre ela. Então, o que a gente está falando de economia do compartilhamento, por exemplo, desses aplicativos, mas também a gente pode falar, por exemplo, como funciona, talvez a primeira experiência de larga escala de economia do compartilhamento foi o próprio Google, que colocou no ar uma plataforma de vídeo em que a Google não produz vídeo nenhum e as pessoas produzem vídeo e assistem vídeo. O YouTube ele não produz vídeo nenhum, né? O Google não produz vídeo nenhum. Ela tem uma plataforma onde as pessoas podem colocar. Então, colocar seus vídeos. Então, o YouTube funciona como uma plataforma de compartilhamento de conteúdo e funciona como uma rede social, né? Como a gente discutiu na aula passada, ela funciona como rede social porque as pessoas se conectam, o próprio inteligência artificial do YouTube começa a te sugere vídeos. E a gente tem esse misto de rede social com uma plataforma da economia de compartilhamento que ganha dinheiro não cobrando pelo serviço, né? Você não precisa pagar pelo YouTube, mas ganha dinheiro a partir dos anúncios que ele disponibiliza, né? Então, e ainda te dá a oportunidade, essa é a sacada do YouTube, e é assim que ele faz dinheiro, engaja as pessoas na produção de conteúdo, ele te permite falar, olha, você pode não só fazer vídeo, mas você pode ganhar dinheiro fazendo vídeo e disponibilizando na internet. Então, ela arrecada dinheiro com verba de publicidade e pega uma migalhinha lá e dá para quem produz conteúdo, dizendo que está fazendo uma grande contribuição, enfim, está abrindo a possibilidade de você ganhar dinheiro, fazer algum tipo de dinheiro. Inicialmente, tanto o YouTube, quanto a Uber, quanto a Airbnb e outras empresas de economia de compartilhamento, fala assim, por que você, ao invés de ganhar, assim, você não tenta fazer um dinheiro extra, né? Porque a ideia do dinheiro extra é a ideia dessas plataformas, é tudo fazer dinheiro extra. O Uber começa como fazer dinheiro extra, não é preocupação principal. Airbnb, pô, você tem um quarto na sua casa, você mora num lugar de grande demanda de turismo, você aluga esse seu quarto. Para que você vai ficar com esse quarto vazio? Ou você tem dois apartamentos, por que você não aluga um? Você comprou uma casa em Pirinópolis, por que você não aluga essa sua casa em Pirinópolis? Tem gente que pega o Airbnb, o Airbnb diz que não pode fazer isso, mas tem gente que aluga uma casa, um apartamento, eu já fiquei em casa assim, pelo Airbnb, que a pessoa faz o seguinte, ela mora em Nova York é um preço de aluguel altíssimo. O que ela faz? Essa pessoa, às vezes a pessoa trabalha viajando demais, enfim, em outros lugares, mas para manter o aluguel, que depois ela não consegue pagar um determinado valor, porque assim, os aluguéis antigos,
tem que ser reajustados, podem ser reajustados de acordo com uma tabela prévia lá disponibilizada pela Prefeitura de Nova York. Então, quem tem aluguel antigo, de 10, 15 anos, não quer abrir mão desse aluguel, porque a pessoa que aluga, o proprietário do apartamento, da casa, ele não pode te despejar. Por outro lado, se ele te despejar, vamos supor, se você abrir mão do seu aluguel, esse proprietário vai poder alugar por um valor muito mais alto, porque nos últimos anos o preço dos aluguéis deu um salto, porque esses lugares têm grande demanda turística e também grande demanda para as pessoas morarem. E o Airbnb tem um papel grande, inclusive, nessa disparada dos preços dos aluguéis. Então, o que a pessoa faz? Ela mantém o apartamento alugado, e quando está fora do apartamento, ela aluga, subloca via um aplicativo desse. Então, ela mantém o pagamento do aluguel, por exemplo, de um determinado apartamento, de um lugar de grande interesse turístico, ela mantém o aluguel e faz uma renda extra por meio dessa sublocação via uma plataforma dessa. E outras pessoas que são proprietários deixam de alugar, fazer contratos longos de aluguel, anuais, por exemplo, em lugares turísticos, para manter uns apartamentos, por exemplo, alugados por temporada. Se o aluguel por temporada anteriormente você precisava de um agente para fazer esse aluguel para vocês, às vezes agência de turismo, às vezes um corretor especializado em aluguel por temporada. Hoje, com essas plataformas, com uma plataforma como o Airbnb, você consegue alugar diretamente, fazer uma certa seleção para quem você vai alugar. Você não precisa gastar com marketing, você só paga você não paga nem pelo anúncio, você paga percentual quer dizer, não necessariamente paga pelo anúncio, você pode pagar até, mas você paga geralmente um percentual do valor cobrado. A cobrança, inclusive, é via cartão de crédito, é pela própria plataforma, então você não precisa se preocupar com isso. E você abre essa escala mundial. Então, gente que está no Japão vai alugar teu espaço porque está lá no Airbnb. O Airbnb faz automaticamente a tradução para o inglês, né? Enfim, você vai manter em inglês, mas a própria plataforma tem suas versões em inglês, português, chinês, enfim, chinês eu não sei, mas para várias línguas. Então, o que eu estou querendo dizer é que facilitou muito essa vida. E ao facilitar a vida de quem quer alugar por temporada, o que fez? As pessoas não querem mais alugar por longo tempo, porque por temporada ela ganha mais dinheiro do que por alugando por longos contratos. Isso acarreta para que nesses lugares de grande demanda turística você tenha um encarecimento do valor do aluguel. Isso feito gerado pelo próprio Airbnb, ou seja, expulsa a população não necessariamente mais pobre, ou de classe média mesmo, desses lugares de grande interesse turístico. Então, cidades como Paris, Nova York, e no Brasil, o próprio Rio de Janeiro, há uma disparada nos últimos anos, desde que chegou o Airbnb, de fazer com que o preço do aluguel médio tenha subido 3, 4 vezes, sendo que a gente mantendo uma inflação estável, por conta dessas questões. Então, o ponto que eu estou querendo chegar é que, e muita gente que começou alugando, ou que faria isso como um dinheiro extra, passa a viver disso de maneira mais recorrente. A Uber, do mesmo jeito, chega proporcionando ou fazendo com que um discurso de que para que você vai comprar seu carro, gastar dinheiro, poluir o mundo, você às vezes mora numa casa, tem 3, 4 pessoas, por que vocês vão ter 3, 4 carros? Porque eu preciso ir para o trabalho, eventualmente não sei o que, tal. Tá, você pega o táxi, os táxis,
tem um oligopólio, um monopólio, né, do custo, do valor, e você pagava fortuna por táxi, você pode pegar uma carona com uma pessoa, porque quando o Uber começa, é o seguinte, você está se deslocando cotidianamente de um lugar, de um ponto a outro da cidade, do subúrbio para o centro. Por que quando você não coloca do subúrbio para o centro, você não, isso nem é o Uber começa assim, é o Lyft que começa assim. Por que você, quando vai de um ponto a outro, você não aproveita e compartilha um lugar no seu carro com outra pessoa que está fazendo o mesmo trajeto e você, por exemplo, vai tirar o seu dinheiro do combustível. E aí, essa estratégia faz com que as pessoas mais gente comece a oferecer o serviço dentro da plataforma e mais gente faça a demandar o serviço dentro da plataforma. É um meio de transporte mais barato para, se a pessoa, ao invés da pessoa pagar um táxi ou ter o desconforto de estar no transporte público, a pessoa vai estar num transporte particular e a outra pessoa vai estar tirando dinheiro extra aí para pagar o combustível e outras coisas. E aí mais gente, cada vez mais, vai incorporando isso e daqui a pouco, principalmente em momentos de crise, como a que a gente vivencia hoje, ou hoje, desde 2015 no Brasil, quantidade cada vez maior de pessoas vão aderindo aí à alternativa do Uber. E a Uber luta contra quem nesse caso? A Uber 99, Lyft, enfim, outras plataformas. Lutam contra o monopólio dos táxis, né? Quem é que nunca que já pegou táxi que nunca teve motivo para reclamar de viagem de taxista que rouba disso, daquilo outro. Principalmente quem é turista, né? A Uber começa também a ganhar muita força, essas empresas, em cidades turísticas, em que geralmente as pessoas eram super exploradas por taxistas, ou ainda são super explorados por taxistas. E mesmo taxistas, e aí tem isso também, que não tinham licença para o táxi e alugavam licença de outros, passam a migrar para o Uber e começam a ganhar muito mais dinheiro do que ganhavam antes, porque se antes ele tinha que pagar o aluguel, hoje ele não precisa, ele apenas com um carro próprio ele consegue. A Uber nem começa dessa maneira, né? A Uber começa com o que hoje a gente chama de Uber Black, que era o carros de luxo, era uma plataforma voltada para aluguel de carros de luxo e que amplia aí com a vinda do Uber X, né, o Uber X, para carros de transporte passageiro geral. Então, de uma plataforma voltadas para carros de luxo, para aluguel, compartilhamento de carros de luxo, a gente vê uma plataforma que muda a cara do transporte do mundo. E aí, eu disponibilizei para vocês uma entrevista com um autor chamado Tom Slee. Esse Tom Slee, ele é uma pessoa que trabalha nessa área de tecnologia há muitos anos e que tem feito um trabalho de pesquisa e de crítica, principalmente, a essas empresas, grandes empresas, plataforma que vendem um sonho, uma utopia e produzem uma distopia. Porque junto com essa possibilidade alternativa de renda provocada pela Uber, pela Airbnb e por outras empresas, o que nós vemos é empresas ganhando muito dinheiro, bilionárias essas empresas, que desregulamentam e desestruturam toda uma economia anterior e que colocam pessoas em situação de vulnerabilidade e mais vulnerabilidade ainda. Vários estudos estão mostrando que a maior parte dos trabalhadores de Uber, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas que trabalham com Uber, eles tiram menos que um salário mínimo. Que dificilmente uma pessoa consegue tirar mais que o salário mínimo por 8 horas diárias de trabalho. Isso tirar líquido. Fora alguns custos que não são colocados, como o desgaste do veículo, como seguro de acidente. O que a Uber tem um seguro para o passageiro, que é quem contrata o serviço, né? E que paga pelo serviço. Não tem seguro. Se tu bater o carro, ou roubar o teu carro e você é motorista de Uber, a Uber está cagando para você, né? E qualquer outra empresa que trabalha nesse sentido, que eles querem reduzir, ter pouco custo. E ao ter pouco custo, ela transfere
todos esses custos para o motorista. E aí a realidade é que o motorista não paga previdência social, não tem nenhum tipo de proteção, ficou doente, enfim, teve um acidente, qualquer coisa, ele que vai arcar com os próprios custos. A Uber não garante um preço mínimo por tempo, por deslocamento, então ela na estratégia dela de agressividade, de acesso a mercado, de ampliação de mercado, ela joga o preço lá embaixo, e para quem ela repassa esse preço lá embaixo? Ela repassa para o motorista. E mesmo repassando um custo lá embaixo, que não paga muitas vezes nenhum combustível do motorista para fazer determinadas viagens, o seu ganho aí em cada viagem é de 25%, 30% a 35%. Você se tu pegar um Uber e conversa com um motorista de Uber, depois você compara o valor que você paga numa viagem, o valor que o motorista recebe. Depois você combina, às vezes, se você tiver numa conversa com o Uber, com uma pessoa que vai, ou se vocês mesmos forem, se alguém já conhece alguém que trabalha, verifique essa disparidade entre o que o passageiro paga e o que o motorista trabalha. A Uber diz que cobra por volta de 25%, só que, na verdade, ela cobra mais de 30%. E dependendo da viagem, às vezes 40%. Então, não é claro, não tem transparência naquilo ali. E por que ela faz isso? Porque ela tem que ter um nível de lucratividade alto, porque eles jogaram já ações no mercado, e aí ela é tão agressiva que ela precisa, essas plataformas, e eu acho que a primeira coisa que o Thomas Lee coloca lá naquela entrevista, é que essas plataformas, para funcionarem, elas precisam estar presentes de maneira total. Como é que funciona um serviço de iFood, Uber, ou mesmo Airbnb? Você só vai querer ser cliente usar o serviço como cliente, se você tiver muita disponibilidade de pessoas que prestam serviço, tá? Você não vai, por exemplo, as pessoas não usam ou usam menos o 99 táxi aqui no Brasil, porque tem outros aplicativos também, muitas vezes feitos pelas próprias prefeituras, elas não usam porque tem pouco motorista, porque tem pouca oferta de serviço. E as pessoas têm pouco motorista porque tem pouco cliente. Então, qual a estratégia de uma empresa que está em expansão como a Uber, que desde o início ela está nesse processo de expansão e é o processo de agressividade do mercado? É tentar fazer com que os preços, os valores pagos pelo cliente no início, quando ela está entrando numa cidade, sejam super baixos, inclusive trabalhando um pouco numa ideia de rede social, porque fazendo que a primeira vez que você entra na Uber, eu lembro que principalmente quando a Uber estava começando, quando eu instalei o aplicativo, era o seguinte, na primeira, você instalava o aplicativo, as suas primeiras viagens, você tinha um mega desconto, você não pagava, enfim, se você convidasse alguém para estar na Uber, você ganhava desconto nas suas próximas viagens, enfim. Então, a ideia da Uber era o quê? Era encher a plataforma de clientes e, ao mesmo tempo, encher de motoristas. E aí, pagar um valor para o motorista, assim, ao invés de você ficar dirigindo o táxi pagando licença para o outro, eu te pago um valor muito melhor para você andar com o seu próprio carro. E aí você tenta encher essa plataforma. É lógico que no início, na entrada de um mercado, de uma cidade, a Uber precisa investir, colocar dinheiro naquilo ali, para poder fazer isso. E como é que ela custeia isso? Ela custeou durante muito tempo isso com o chamado capital do investimento, do investidor, capital anjo, onde foi despejado dinheiro para ela poder ter essa agressividade. E depois ela abre o capital e bilhões de dólares. A primeira empresa dessas startups a abrir que se torna bilionário de uma hora para outra. E aí todo aquele dinheiro investido, que os investidores colocam, a Uber reinveste nessa estratégia agressiva de mercado. Inclusive, a Uber é tão agressiva que o seu criador, que é o
Travis Kalanick, ele foi acusado de várias coisas. Assim, a história do início da Uber é de deixar o cabelo em pé. Inclusive, indico, tem um livro chamado aqui A Guerra pela Uber, do Mike Isaac, que é um trabalho jornalístico muito interessante sobre os bastidores da criação da Uber, como é que a Uber, vocês que estão na área de tecnologia, inclusive, fala como é que foi a questão dos investimentos, a procura pelo investimento, qual foi a estratégia do Kalanick, que depois deixou, inclusive, a empresa, e acusado, enfim. Eu acho que é um exemplo para, em certa medida, não ser seguido em termos de comportamento, de um comportamento altamente agressivo e pernicioso. E aí, um outro livro que eu acho que é interessante vocês lerem também, para quem se interessa por essa área, é o livro do próprio Tom Slee, que eu coloquei ali no site, a entrevista dele, chamado Uberização, a nova onda do trabalho precarizado. De verdade, o título foi escolhido pelos editores, eles têm até no início aqui, vão fazer no prefácio, a nota da edição, eles vão falar, olha, o nosso título acabou sendo uma escolha que não faz jus ao que o autor coloca, porque não é um trabalho sobre uberização. Na verdade, esse é um livro sobre economia do compartilhamento. Inclusive, o título em inglês, traduzindo aqui, é O que é seu é meu, contra a economia do compartilhamento. E por que é o que é seu é meu? Porque uma das coisas que é uma expressão dos Estados Unidos, quando você tem muita proximidade com alguém, você fala assim, não, o que é meu é seu, sabe? Compartilhar o que é meu é seu. A gente, enfim, em português, a gente nem tem uma expressão, isso não é tanto uma expressão, mas não tem aquele me caça, tu caça, sabe? Minha casa, tua casa. Ou seja, você está convidando, você fala assim, não, pode pegar o que você quiser, você está compartilhando. Então, a ideia da economia do compartilhamento o que é meu é seu. O que faz, no título, o Tom Slee? Ele inverte. E aí ele fala assim, é o que essas empresas querem. Ela fala, o que é seu é meu. Não é o que é meu é seu. O que é seu é meu. E aí, contra a economia do compartilhamento. E não é porque ele é contra a economia do compartilhamento. Ele é um entusiasta, ele gosta dos ideais. Ele fala o que é mais triste é que esses ideais da economia do compartilhamento são capturados por essas empresas que se tornam grandes corporações que enganam alguns, inclusive as pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento desses sistemas e cujo único objetivo não é, eles vendem que querem fazer uma mudança, transformação social, mudar para melhor, mas o único objetivo, de fato, dessas empresas é lucrar, e lucrar cada vez mais. E elas vão fazer isso, utilizar a economia do compartilhamento para tomar aquilo que é seu, se for possível. Então, se você é uma pessoa que vende trabalho, a Uber vai, tá vendendo sua força de trabalho, a Uber vai tomar isso de você e vai dizer que não está tomando, vai dizer que você que está oferecendo isso livremente, falando que você é um empreendedor que se coloca à disposição do mercado, e o mercado se torna, o mercado dentro do aplicativo. A gente vai entrar mais falando um pouco sobre, eu quero falar ainda sobre duas formas de trabalho que impactam as tecnologias da internet têm impactado. Uma é o trabalho digital, propriamente dito, é o trabalho, como é que é o trabalho, a gente refletir como é que é o trabalho de quem está aqui por trás, está no computador fazendo o desenvolvimento, sabe? Quais são os impactos do trabalho nessas empresas de tecnologia? O que está por trás disso? Porque tem muitas coisas que ocorrem que muitas vezes não são faladas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, eu não sei se eu comentei aqui na aula passada, do crowdsourcing, que é uma terceirização em massa, em que pega uma empresa dessas de tecnologia e fala assim, isso é muito, na área de tecnologia, isso é muito comum. Uma empresa chega assim, dá com um problema, uma startup,
enfim, alguma empresa que por trás tem uma grande corporação, mas pela frente é um cara que está, cara, eu estou precisando desenvolver alguma coisa. E coloca nas redes sociais de pessoas que trabalham com uma com tecnologia, com desenvolvimento, coloca, olha, eu estou precisando resolver isso aqui. E muita gente, crowd, que é multidão, é uma mistura de outsourcing com crowdsourcing, o que significa o quê? Outsourcing é terceirização, basicamente, você fazer procura fora da empresa, né? Outsourcing é procurar out fora, então você faz uma procura fora. Então, uma terceirização é que você procura quem vai prestar um serviço para você, fazer um trabalho para você fora da própria empresa. Então, você vai terceirizar. E a crowdsourcing é exatamente quando você vai terceirizar, não procurando uma empresa específica, mas você procura qualquer um que possa te ajudar. E aí, eventualmente, você paga ou você não paga. Então, vai ter uma multidão tentando resolver o teu problema. Algumas pessoas vão resolver. Tem empresas que pagam, falam assim, não, beleza, se você me resolver isso aqui, eu te pago um valor. E você recebe. E tem outras que falam assim, não, maravilha, eu vou te dar um certificado, muito obrigado, você colaborou e tal. E como tem muita gente falando, não, tá aqui para poder ajudar, e a internet tem muito isso, de pessoas compartilharem conhecimento, não necessariamente por um retorno financeiro imediato, mas, por exemplo, para ganhar uma notoriedade que depois pode trazer alguns impactos futuros. Então, muitas empresas exploram isso, inclusive se utilizando digamos assim, o fato de serem empresas, startups, né, que estão iniciando agora, e que podem vir a ser as empresas que a gente chama, que hoje em dia se chama de unicórnio, né, que são empresas que são grandes, fontes de grandes lucratividades, que começa pequenininha, mas que de repente chega assim, cara, essa empresa é sensacional. Então, como se eu não me engano, o iFood é a primeira unicórnio brasileira, mas como várias empresas, o próprio Uber enfim, o próprio Airbnb, que são empresas chamadas unicórnio, né? E aí, o trabalho digital é um trabalho que a gente tem que refletir, que eu quero refletir, e o outro trabalho não é o trabalho de quem está desenvolvendo, mas é o trabalho de quem está prestando um serviço e que está... fica vendido para essas grandes corporações que abdicam de qualquer responsabilidade no nível do serviço, no nível do pagamento, no nível da proteção social, e que, por outro lado, lucram rios de dinheiro com a prestação de serviços, uma vez que um percentual considerável dos valores pagos, elas são voltadas para essas empresas. E aí a gente vai estar falando da Uber, do iFood, dessas empresas que têm isso, mas a gente pensa, a Amazon também age um pouco como isso, que a Amazon, ela não é só ela não é um grande varejista apenas com uma loja online, ela é um portal que abriga várias outras empresas, várias lojas que vão vender aquilo ali. Então, quando você está comprando da Amazon, não necessariamente você está comprando da Amazon, você está comprando de outras lojas. A Amazon funciona assim, a loja americana funciona assim, Casas Bahia funciona assim, Magazine Luiza, está todo... Essas grandes lojas, empresas de varejo, estão funcionando dessa maneira. Então, ou seja, ela pega o percentual, ela disponibiliza o portal dela, assim, ó, você está oferecendo algum tipo de produto, você oferece aqui no meu portal. Você tem algumas regras, a gente vai tirar um percentual. O Airbnb funciona mais ou menos desse jeito. Booking.com funciona mais ou menos desse jeito. Então, são grandes portais que não prestam serviços, apesar de venderem isso para o cliente. Você chegar para olhar no site da Uber, a Uber oferece o transporte para a pessoa. A Airbnb oferece a casa, os melhores lugares. Mas na hora que tu vai ver o que é o negócio delas, é intermediação. Não faz outra coisa. O Uber não é empresa de transporte. A Uber é uma empresa que conecta pessoas, clientes a demandas. É a economia peer-to-peer, né? De um ponto a outro. Então, de maneira geral, essa economia do compartilhamento, e eu acho que o Tom Slee, e eu estou colocando isso porque, assim, eu acho que eu sou entusiasta da tecnologia, eu acho que
A tecnologia pode trazer grandes coisas para a gente, inclusive essas empresas mesmo, elas trazem algumas transformações que podem ser muito positivas. Agora, não impede que a gente, eu acho que é necessário que a gente tenha em mente o que está por trás disso aí. Quais são as consequências que ou não são intencionais ou que são relegadas, que não ficam à vista com esse ponto, sabe? O que isso traz de transformação, o que isso traz de efeito colateral para a nossa sociedade? Porque, de fato, a gente tem um processo de transformação, e a gente vai continuar isso na aula que vem, de saída de uma sociedade dita fordista, e o Brasil, eu coloco isso entre parênteses, porque não é exatamente isso, em que a gente tem uma realidade de emprego, onde as pessoas que se empregavam no setor formal privado, elas tinham pelo menos assim, eu tenho um emprego aqui, e esse meu emprego eu vou ficar aqui o resto da vida, eu tenho um contrato de trabalho regido pela CLT. Se a pessoa for me demitir, se eu já estou há 10, 15 anos nessa empresa, no mínimo ele vai ter que pagar uma multa rescisória para mim e eu vou ter acesso ao meu FGTS. Então você tem uma proteção nisso aí. E você recebe, e a empresa paga tua previdência, paga para o governo. Se você ficar desempregado, você tem direito ao seguro-desemprego, enfim, você tem uma série de benefícios, de direitos que são colocados quando você tem esse emprego. Então, a gente está saindo de uma sociedade em que o tipo de trabalho padrão ou almejado era o trabalho seguro, via CLT, para uma sociedade em que as pessoas estão trabalhando para uma plataforma, sendo chamadas de empreendedoras ou parceiras pelas plataformas. A Uber vai falar, você quer ser nosso parceiro? Que parceiro da Uber para mim é 99. Ou a própria Airbnb, é parceiro, é igual para igual, não a Uber, uma empresa dessa, para um motorista. Isso não tem parceria, a gente tem uma relação de trabalho aí, que inclusive já começa a ser vista. Por exemplo, na Inglaterra teve decisão agora judicial que colocou que é uma relação de trabalho que a Uber deve pagar direitos trabalhistas. A mesma coisa lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a Califórnia também estabeleceu que a Uber o trabalho na Uber gera vínculo trabalhista. Em outros países, a Uber, inclusive, um dos gastos que a Uber tem, grande, é com o setor jurídico, para impedir, né, com a parte jurídica, para impedir que o sistema judicial reconheça vínculos trabalhistas. Então, assim, a gente está saindo um modelo de proteção ao trabalho, de pagamento de previdência, e que gera uma segurança para quem trabalha, para um modelo de completa insegurança. Completa insegurança. Abre possibilidade, o mercado, qualquer um que tem um carro agora pode virar motorista de Uber, qualquer um que tem a moto agora pode se tornar entregador? Pode, em princípio pode, mas, enfim, você está correndo o risco de não conseguir o mínimo para sobreviver, como a maior parte dessas pessoas, porque depende da demanda de mercado. E segundo, você está ao léu, você não tem segurança, proteção nenhuma. E se a gente acha que isso só vai estar atingindo trabalhadores, motoristas e entregadores, a gente está redondamente enganado, porque isso também tem se intensificado em várias direções e que provavelmente é um caminho que a economia, se não houver nenhum tipo de resistência ou transformação, a tendência é que esse novo formato de plataformas mediando as relações de trabalho se torne a relação padrão, porque elas são muito mais lucrativas para as empresas. E não nos enganemos, qualquer empresa que está no mercado, o objetivo final é o lucro, não é gerar uma nova sociedade. Não é isso o objetivo de quem é que está atrás de melhoria da sociedade. Ela vai buscar essa melhoria por meio da política, por meio da melhoria dos processos democráticos. Então, uma empresa ela tem como
como, como finalidade última, geração de lucro. E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso na aula que vem. Expedito, quer falar? Professor, bem rapidinho, eu queria levantar um ponto aqui sobre a minha profissão, que é psicologia. O que que acontece? Essa pandemia já havia o atendimento online. Uhum, E como todo mundo ficou trancado em casa, eles resolveram abrir para todos, né? Atender online. Só que um atendimento que não tem muita qualidade, você se perde, a conexão cai. Só que muitas pessoas se adaptaram. Então eu vejo que já tinha, mas que veio realmente para ficar. Só que eu leio sobre esse Uber que você falou e talvez seja uma tendência, né? Porque muitos psicólogos amigos meus, eles estão tendo dificuldade de conectar os clientes, de saber onde eles estão. Então, por mais que você coloque, ou seja, tem o Instagram, o WhatsApp, mas isso não está sendo suficiente para os clientes reconhecer, ligar e para você ter essa conexão de cliente. Será possível que vai nascer até diga assim, vamos pensar assim, um Uber nesse ponto de uma plataforma que possa porque assim, as empresas, muitas quebraram, né? Não sei se você já viu falar, uhum, muitas uhum, fecharam. Eles cobram, eu estou trabalhando numa clínica presencial, eles uhum, cobram 60% e me dão 40%. Só que quando uhum, eu levo o paciente para lá, aí eles invertem, aí eu pago 60 porque ele disse que eu vou cobrar mais, ou seja, ele sempre tem um lucro maior. E uhum, muitos dos colegas meus psicólogos, eles estão investindo nessa questão do atendimento online, mas ainda é muito precário, não tem qualidade, não tem, eu digo assim, de rapidez. Você abre uma plataforma, cai, você vai guardar, você tem que guardar no pendrive, ou seja, não tem uma plataforma boa, que eu digo assim, de conectar os clientes, de fazer um atendimento de qualidade. Você já fez atendimento online, professor psicólogo? Eu não, mas conheço, assim, conheço minha sobrinha mesmo, ela de vez em quando que ela está fazendo o processo terapêutico e faz, enfim, né, o atendimento. Não sei se eu acho, talvez via Zoom ou algum outra plataforma de teleconferência. A maioria está fazendo pelo WhatsApp, eu faço pelo WhatsApp, não cai. Só que aí você tem toda a Ah, dificuldade de abrir para abrir um programa, para ver um livro. Não tem essa facilidade, entendeu? Essa conectividade, não tem, é muito uhum, complexo ainda, é muito, você fica perdido um pouco, né? Aí às vezes cai a conexão. Eu creio, quando eu vi essa questão do Uber, que talvez era praticamente os atendimentos online eles quadriplicaram, porque o Conselho Regional de Psicologia abriu para todos, né? Quando retomar normal, então só vai ficar realmente quem quer, só que vai ficar muita gente. é. Eu fiz esse curso para ver que a gente está aqui, para ver se eu consigo compreender essa mudança que está vindo aí, vem com tudo e vai derrubar muita gente, eu acho assim, né? Só vai ficar Expedito. realmente quem entender mesmo. Oi, Oi. Não, então, eu acho, assim, é uma discussão voltar nela. tá bom. Tá para dar 10 horas, mas eu prometo que a gente pode iniciar a aula que vem, semana que vem, exatamente Uhum. com esse teu exemplo, porque eu acho que é, tem algumas coisas aqui que é isso, assim, que eu estou falando assim. a- Às vezes o meu tom é do tipo, é super crítico, que o Uber destrói, que não sei o quê. Mas, por outro lado, você vê o que a Uber lutou contra, por exemplo, a Uber. Uhum. Lutou contra um monopólio de taxista. E monopólio Uhum. de taxista não é o trabalhador taxista necessariamente. É o cara que tem 200 licenças e cobra um aluguel absurdo, porque é delimitado. Então, se tu pega assim, uma possível vinda de uma plataforma voltada para atendimento, e não só para atendimento, para uma rede, digamos assim, porque um dos problemas, por exemplo, da questão do atendimento psicológico é como é. Porque, por exemplo, você tem uma regulamentação, né, do Conselho de Psicologia, Uhum. que você tem Isso. questão, inclusive, de como é que se faz? Você pode fazer marketing de psicologia? Como é que você presta ou oferece o serviço? Então, você tem uma Tem série algumas de, restrições. você Restrições, tem uma uma série série de de restrições. restrições e tal que Uhum. as pessoas começam a utilizar, por exemplo, plataformas como o Instagram, como o Facebook, enfim, outras, para ofertar o serviço, se tornar conhecido, nem ofertar o serviço, né? Que as pessoas Uhum.
se tornam conhecidos para poder angariar seus clientes. E aí, o que acontece? Essas empresas, o Instagram, por exemplo, está ganhando dinheiro com isso, né? Com venda de exposição, né? De uma pessoa que quer prestar um determinado tipo de serviço. Então, essa pessoa antes ficava dependente das clínicas, como você falou, que cobram um absurdo para a clínica. Aí você chega assim, bom, ao invés de eu pagar 60% para uma clínica, por que eu não pago 10% para uma plataforma? Pronto, esse é o foco, né? Claro, então eu acho que isso aí está nesse caldo. Eu acho que vamos retornar a essa discussão, porque é exatamente essa discussão que traz a contribuição da sharing economy, da economia de compartilhamento. E eu acho que esse teu exemplo, vamos lá, a gente está no momento em que ainda não há um Uber nem da psicologia, nem da área de medicina, e que eu acho que temos aí algumas coisas, há um nicho de mercado que está para surgir, mas que ainda não surgiu por uma série de fatores, inclusive a atuação dos conselhos, né, de regulação das profissões. Então, assim, vamos retomar isso. A aula que vem a gente inicia com isso aí, e eu acho que é uma questão que é interessante para a gente falar, tá? Tudo bem, tranquilo. Mas valeu pela contribuição. Então, a aula que vem a gente retoma com isso. Pessoal, eu vou parar de gravar aqui, porque o pessoal já começa a entrar, os professores já estão entrando, gente já está entrando para a reunião com os docentes. Temos aqui, eu acho que a Tereza chegou, não sei se mais algum professor chegou também.